Nós vamos continuar. As crianças vão sair agora, tá bom? Para a salinha. Nós vamos continuar lendo o Evangelho de Marcos. Hoje a gente vai falar sobre traído e preso. Jesus foi traído e foi preso. E nós estamos acompanhando, né, esse Evangelho de Marcos, e gradativamente a gente vai chegando à cruz, né? E hoje a gente vai falar sobre a prisão de Jesus. A gente, no mundo que nós vivemos, a gente vê e passa por vários testemunhos de pessoas que foram presas injustamente, né? Na Bíblia a gente tem a vida mais, a prisão mais emblemática que tem na Bíblia sobre injustiça é a vida de José, né? Foi vendido pelos irmãos, depois foi preso e ficou anos na prisão sem culpa, né? E a gente fica assim, indignado com a injustiça, né? Não sei se você pensa assim, mas eu fico indignado com a injustiça. Se você ver, ler e conhecer a história de grandes mártires cristãos, você vai começar a acompanhar, né, como que ser cristão, de verdade mesmo, traz problemas para nós, né? Tem a história do John Bunyan. John Bunyan foi o que escreveu O Peregrino. Ele escreveu 2 livros na prisão, outros livros na prisão, mas 2 que são marco, né? Se você tiver condição de ler. Um é Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Aí ele conta a caminhada dele até a conversão dele, né? E o outro é O Peregrino, que é o livro mais lido depois da Bíblia. Não sei se ainda continua sendo o livro mais lido depois da Bíblia, mas tem uma entrevista da esposa dele, que depois de um tempo dele preso, a esposa dele vai para frente do juiz pedir para que ele fosse liberto. E é interessante o diálogo dela com o juiz, né? Que ela fala para o juiz: eu tenho 4 filhos e a última filha do John, né, ela é cega. E aí o juiz fala para ela assim: se ele garantir que ele não vai pregar mais o evangelho, eu solto ele. Aí ela fala assim: ele não vai fazer isso. Aí o juiz fala: mas você é tão nova, como é que você tem 4 filhos? Eu falei: não, eu sou a segunda esposa dele. Quando ele foi preso, eu estava grávida. E eu passei mal e eu perdi a criança. Aí ele falou: você está usando a sua pobreza para me comover? Ela falou assim: não, eu estou apenas pedindo que ele seja solto, que a gente está vivendo de favor da caridade dos irmãos, né? E ele é funileiro e ele é o responsável pela nossa família. Sempre foi um homem muito responsável, né? E aí o juiz fala assim: mas então fala para ele, para que ele não pregue mais o evangelho. Essa é a condição para que ele seja solto. E aí ela fala: isso ele não vai fazer, né? E John Bunyan fez 12 anos. E nesses 12 anos ele escreve esses livros. E tem um conhecido pregador que fala que nesses 12 anos ele fez mais pelo cristianismo do que se ele ficasse pregando 12 anos onde ele estava. Porque esses livros até hoje tocam na nossa vida, né? Então, um incentivo para você ler O Peregrino. Eu comprei esse livro e dei para um irmão meu para ele ler. Ele não gosta de ler, mas eu falei: leia esse livro, isso é muito bom. Tomara que ele leia, né? E aí a gente hoje está falando sobre... E se há injustiça em qualquer prisão, como de John Bunyan, ou o próprio José, ou vários outros que talvez você conheça, né? Você imagina a questão de Jesus. Não existiu ninguém melhor, mais perfeito, mais justo do que Jesus. Então nós vamos ler Marcos 14, do 43 a 52. Eu queria que a gente orasse junto nessa manhã, né, de domingo, para a gente iniciar esse domingo lendo e conhecendo mais da Palavra de Deus. Pai Santo, quero
agradecer porque nós somos privilegiados. Nós estamos num país que ainda é livre para pregar o Teu Evangelho. Nós sabemos a luta que é pregar o Evangelho, a luta que é ler a Tua Palavra, conhecer e seguir o Senhor. Mas principalmente, Deus, porque a Tua Palavra vem de encontro à nossa vida. Nossa vida muitas vezes é cômoda, a gente muitas vezes toma decisões que não são aquilo que agrada ao Senhor, e eu quero pedir perdão para o Senhor por isso, mas sabendo, Deus, que através da Tua Palavra, a nossa mente, o nosso coração vai sendo transformado. Então que, através da leitura desse texto que nós vamos ler, da Tua Santa Palavra, nós possamos mesmo ser tocados e transformados pelo Senhor. Através do exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi aquele que morreu por nós, nós possamos tomar decisões na nossa vida que honrem e glorifiquem o Teu nome. Toca mesmo no nosso coração nessa manhã, Senhor, e que essa palavra possa fazer diferença na nossa conduta como cristãos, nesse mundo que nós vivemos. E é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então diz assim a palavra. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12. E com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado essa senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e o cortou a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espada e porretes para prender-me, e como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes, contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Esse texto, essa situação que nós estamos lendo, são contadas pelos 4 evangelhos. Se você tiver um pouco de curiosidade antes das células, né, leia os 4 evangelhos, os 4 textos que eles são complementares. É interessante que você tem alguns detalhes que Mateus passa, que Lucas passa, que João passa, que não estão no texto de Marcos. E aí você começa a encaixar o quebra-cabeça, né? Porque a Bíblia é um quebra-cabeça, muitas vezes. A gente pega um texto dos 4 evangelhos e vai completando e enriquece tanto a nossa maneira de enxergar. A gente enxerga por completo uma história que Marcos conta de uma forma, mas não tem nenhuma contradição nos textos. Isso que é importante. E aqui a gente vê essa situação que acontece, né? A entrega do Filho do Homem, né? E a gente, há alguns domingos atrás, a gente viu sobre a ceia do Senhor, né? Jesus falando para os discípulos: esse é meu corpo que será dado por vós, né? Depois a gente vê o aviso sobre a traição de Pedro, depois a gente vê a crise, né, de Jesus no Getsemane, o tempo que ele se debruça diante de Deus, do Pai, e fala com o Pai: se possível, faça de mim esse cálice. E agora a gente vem na prisão, e depois a gente vai ver sobre o julgamento do Senhor, né? Todo esse contexto, e é interessante a gente ler a Bíblia inteira e ler todo esse livro de Marcos, estudar bem esse tipo de Marcos, que a gente vai entendendo e compreendendo mais e mais, né, a questão do que Jesus queria que os discípulos dele entendessem, né? E aqui a gente inicia-se com o Jesus, ele sai do Getsemane, no 42 ele fala: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então era, talvez, o início da madrugada, estava meio escuro, ele sai com os discípulos, né? E aí logo falava ele ainda quando chegou Judas. Esse Judas, e a gente está vendo nos textos que o traidor, Jesus falou: ó, um de vocês será o traidor. E os discípulos falaram: será que sou eu? E tal, e depois Judas se aproxima de Jesus, e Jesus fala: faça o que você tem que fazer. Lá em João
Jesus fala para Judas, faça o que você tem que fazer. E aí Judas sai dali e ali jamais ele não está com os outros discípulos. Então Jesus está aqui com os 11 discípulos e chega aqui e fala, um dos 12. E a gente, quando olha a caminhada de Judas, por 3 anos ele viveu com Jesus. Por 3 anos ele caminhou e viu os milagres de Jesus. Por 3 anos ele sentiu o amor de Jesus, não só por ele, né? Pelas pessoas que estavam à volta, pelos discípulos dele, pelos outros 11. E ele conviveu com intimidade, né? Por isso que a Bíblia, no Antigo Testamento, fala que o seu amigo, né? O íntimo, vai o trair, né? Isso é uma profecia feita com relação a Judas. E a gente fica pensando sobre essa figura. Porque os outros discípulos, a gente sabe que depois, no final desse texto, fala que todos fugiram. Todos os 11 discípulos fugiram, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas esse ele tomou uma decisão que fez com que ele não tivesse mais volta, não tivesse mais retorno. Ele decidiu rejeitar tudo aquilo que ele ouviu e viu de Jesus. E é interessante que se nós começarmos a pensar sobre vida de igreja, vida de caminhar com o Senhor, a gente vai conviver com pessoas como Judas. Pessoas que vêm para a igreja com um motivo diferente daquilo que a gente tem que ver. Pessoas que vêm para a igreja querendo algo em troca. E eu entendo muito Judas com essa visão. Judas era uma pessoa que queria algo em troca. A Bíblia fala que ele era ladrão. A Bíblia fala que ele tinha um interesse por dinheiro. E ele estava junto com Jesus com um interesse que não seria legítimo e justo e fiel aos propósitos de Jesus para a vida de cada um dos discípulos dele, né? A gente pode falar que os outros discípulos também tinham isso, sim, um queria ser o maior no reino, eles tinham toda essa questão, só que existia um componente, né, que a gente vai ver nos outros discípulos, que lá na frente, né, eles vão manifestar quando Jesus fala para Pedro, Pedro, quando você se converter, apacenta os meus discípulos, né? Quando você se converter, no momento em que você entender realmente, e Jesus já sabia que isso ia acontecer, porque Jesus conhece todas as coisas, Jesus sabe o meu coração, a minha mente, tudo que está passando comigo ele sabe, crente ou não crente, ele sabe, ele conhece todas as coisas, e ele sabia que o traidor estaria ali, né? Mas me deixa uma dor no coração, quando o texto fala que Judas, ele prepara essa traição, né? Ele se junta com os fariseus, ele se junta com os sacerdotes, com os escribas, com os principais dominadores daquele mundo judaico da época, ele se junta a ele para trair. Porque cada um tem o seu motivo. Jesus, a presença de Jesus desestabiliza tudo. Qualquer religião que não tenha base central em Cristo, ela de alguma forma, ela é corrompida. E quando Jesus começa a falar de amar o próximo, de amar o Deus, e quando Jesus começa a mostrar o amor na prática, aqueles líderes religiosos, eles ficam todos desestabilizados, a religião deles começa a ficar desestabilizada. Eles começam a olhar para a vida deles e enxergar a podridão que é. O melhor líder religioso que existe, ele é podre por dentro. Ele é pecador, ele é imperfeito. E a convivência com Jesus, ela impacta a gente porque ela revela quem nós somos. Por isso que João fala assim, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, quando Jesus começava a falar com aqueles líderes religiosos, com aquelas pessoas, ele começava a mostrar quem era Deus, o Filho revelando quem é o Pai e tudo, aqueles homens ficaram totalmente desestabilizados. Porque seguir Jesus, abandonar tudo aquilo
toda a bagagem que eu aprendi errado, né? Religiosa, né? Antes de conhecer Jesus, né? Eu era, de certa forma, religioso. E quando eu fui confrontado com a presença desse homem santo, isso mexeu muito comigo. Até eu me render a ele, né? Eu lutava contra ele. Até eu me render a ele, eu lutava contra ele. E assim é a vida de todos esses homens. Eles lutavam contra quem Jesus dizia que ele era, porque eles não queriam se render, eles tinham que mudar a vida deles. A religião deles e a lei que eles guardavam, né, hipocritamente, com a presença de Jesus, foi ficando revelado quem eles eram. E aí, Judas se junta com esse grupo, e aqui fala assim, a vinda, um dos 12, com ele a vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Então, fala, olha, vocês vão com Judas, ele vai mostrar quem é Jesus para vocês o prenderem, né? Na surdina, para não causar confusão, né? Porque eles tinham medo que houvesse uma revolução. Já imaginou se aqueles discípulos de Jesus tivessem uma multidão junto com eles, depois da multiplicação dos pães, ou mesmo na festa da Páscoa, e aquelas pessoas tudo admirando Jesus, vendo Jesus com os olhos de admiração que aquela multidão tinha, na hora que Jesus fosse preso, todos se voltariam contra eles. E essa bagunça, né, que poderia ocorrer, poderia fazer com que eles fossem presos, porque os romanos, eles permitiam a religião judaica, eles permitiam, cada povo tem o seu Deus, mas qualquer conflito era dominado com força. E eles eram poderosos para isso. Então eles tinham muito medo da intervenção romana. Eles se submetiam ao governo romano, né? Então eles vão na surdina, eles armam toda essa situação. E uma coisa que choca a gente é essa questão de Judas. No 44 fala assim, a hora do traidor tinha lhes dado uma senha, aquele a quem eu beijar. Aquele a quem eu beijar, né? Eu não sei, tem países que tem um costume, né? Na Rússia, se você for lá, o cara vai te dar um beijo na boca, né? Para mim não serve esse tipo de costume, não. Se a pessoa chegar um russo daquele bem barbudo e tal, né? Não dá certo, para mim não dá certo. Mas nós temos nosso costume de beijar a face, né? Quando eu era pequenininho, vinham uns parentes que gostavam de beijar, eu tinha o pavor daquilo. A pessoa vinha beijar, ai que belezinha, vem beijar. Eu corria, eu fugia, né? Eu e meu irmão Armando, né? A gente fugia dos beijos. Mas o beijo é uma forma de demonstrar carinho. E nesse contexto, o beijo era o reconhecimento do mestre. Honrar o mestre, né? E através desse gesto, porque as pessoas que foram prender Jesus, alguns o conheciam, outros não, mas se confundiam, né? Uns discípulos, eles se vestiam como os discípulos. Jesus não era com aquela roupa de eu sou, né? Ele se vestia de uma forma normal. Então, a senha e a deixa para que eles prendessem Jesus era o beijo, né? E é tão triste, né, essa atitude dele fazer isso para trair, né? Trair o mestre. E todos nós, às vezes, somos como Judas, muitas vezes. Muitas vezes a gente nega o nosso Senhor. Mas o dele, na questão de Judas, foi uma forma definitiva. E é isso que deixa a gente triste, né? Então, tudo aquilo que Judas viu de Jesus, tudo que ele sentiu de Jesus, tudo que ele viveu, o poder que Jesus concedeu a ele, né? Quando Jesus manda os discípulos de 2 em 2 para expulsar demônios, para curar enfermos, Judas estava junto. Ele participou disso. Ele podia ser um daqueles, Senhor, eu fiz milagres em seu nome, eu expeli demônios e tal. Jesus
fala: apartai-vos de mim, aquele que pratica iniquidade. Não vos conheço. E Jesus vai falar para Judas: você andou 3 anos comigo, viu tudo que eu fiz, mas não o conheço. Porque você não me conhece. Porque você me rejeitou, né? Então, nessa questão é que é tão grave. E lá no Lucas 22, 48, Jesus fala para ele assim: é com beijo que trai o Filho do Homem. 22, 48. Jesus, porém, disse a Judas: é com um beijo que você trai o Filho do Homem, né? E esse Filho do Homem é baseado lá no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 7, que fala que o Filho do Homem vai vir com domínio, com poder, com autoridade, com glória. Essa visão do Filho do Homem é aquilo que Judas rejeitava. Eu não creio que o Senhor é o Messias, eu não creio que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Rei que vem, né? O Rei que vem na descendência de Davi para reinar sobre os corações, sobre os homens. Então, essa rejeição de Judas é algo que nos preocupa muito, nos entristece muito, no sentido, né, de que nós vamos conviver com pessoas assim, dentro da igreja, que no momento em que as coisas apertarem, elas vão sair fora. E não pense você que Jesus não tinha poder. Ah, Jesus aqui não podia fazer nada, não. Existia algo que Jesus fala assim: olha, é para que se cumprir as Escrituras, né? Mas Jesus era e é todo-poderoso. Tem uma cena no filme As Crônicas de Nárnia que é muito interessante, que depois, no final, quando vem a batalha entre o bem e o mal, né? E a feiticeira que representa o mal, no final ela vem destruindo e matando muitos daqueles servos do Senhor, né? Com crueldade, mas no final, né? Ela encontra com o leão. E para surpresa dela, o leão está vivo, né? Porque o leão é sacrificado na pedra, lá a pedra racha e tudo. Mas ali ela acha que, na verdade, ela venceu a batalha, né? E quando ela começa a derrotar tudo, ela está alegre porque ela está vencendo, ela cruza com o leão. E o leão ruge e ela se destrói. É tão poderoso esse nosso Senhor. Lá em Tessalonicenses fala que ele vai destruir o iníquo com o sopro da sua boca. Já imaginou nisso? O poder de Deus. A gente sabe que o mal existe, a gente sabe que existe uma batalha espiritual, nós sofremos com batalha espiritual, mas tudo isso já está vencido pelo nosso Senhor. Amém? Tudo isso já está na promessa da vitória do Senhor. Por isso que aquele que tem e caminha com Cristo, ele é mais do que vencedor. Por meio daquele que nos amou. Por meio dele, né? Olha que ele fala lá em Mateus 26. Ele fala para quando Pedro corta a orelha, né? E Pedro é corajoso, hein? Corta a orelha de Malco, né? A gente vai falar o nome do homem, é Malco. A partir do 51, Mateus 26, fala assim: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e tchum, com um golpe, né? Acho que é tchum que faz, né? Tchum, com um golpe, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Cortou a orelha do homem. Aqui Pedro estava corajoso porque Jesus é poderoso. E a gente vai ver lá em João que ele fala assim: a quem buscais? Jesus, eu sou. Né?
aqueles homens caem por terra. Já imaginou isso? Todos esses homens, essa turba com espada e tudo, eles perguntam, quem que é o mestre? Jesus fala, eu sou. Em referência ao que ele fala lá para Moisés, né? Na sarça ardente. Quem é o Senhor? Qual o nome? Eu sou. Jesus, no Evangelho de João, ele fala várias vezes, eu sou. E os judeus reconhecem que ele está se colocando como Deus Todo-Poderoso. E aí no 52, que eu li de Mateus, fala assim, então Jesus lhe disse, embainha tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. O mundo do Senhor não é conquistado por espada, mas pela palavra. O poder que nós temos é a palavra do Senhor. E o 53 fala assim, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Já pensou nisso? Jesus fala, olha, Pai, destrói com isso aqui. Acaba com esse povo aqui. Na hora, né? Tem dia que dá vontade de falar assim, Senhor, destrói com esse Senado, né? Destrói com esse Congresso, destrói com esse Supremo, porque o Senhor é Supremo, destrói com esses políticos. Não dá vontade de fazer isso? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente leve o Evangelho do Reino pela palavra. É isso que Ele quer. A quem buscais, né? E Ele fala isso. E é interessante que Jesus pega a orelha daquele homem e cura. O servo do sumo sacerdote chamado Malco, né? E ele repreende Pedro. Pedro, não é pela espada, Pedro. Não é pela violência, não é pela... Pedro, ele é intempestivo, né? Pedro, ele tinha um sangue, sanguíneo que se fala, né? Ele tinha um sangue que fervia e ele agia intempestivamente. Por isso que ele fala, Senhor, eu nunca vou te trair, eu nunca vou negar, eu vou estar sempre à frente, eu morro com o Senhor se for o caso. Né? É uma coragem relativa. A nossa coragem, ela está baseada em quem nós cremos, não na nossa força. E esse é o grande problema de Pedro, ele achava que ele e os seus discípulos podiam fazer alguma coisa. Então ele pega a espada e corta a orelha do homem. Isso é a nossa força. Mas não é a força que Deus quer para nós, né? E aí Jesus vem e ele repreende esses homens, né? Ele fala assim, voltando para Marcos, disse-lhe Jesus, vocês saíram com espadas e com porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e vocês não me prenderam. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Todas as atitudes desses homens foram ruins porque eles decidiram fazer. Mas tudo isso, eu já falei em outra pregação, tudo isso cabe na vontade soberana de Deus. Deus sabia que tudo isso ia acontecer e Ele permitiu. E nós hoje só temos esperança de vida e vida eterna porque se cumpriu as Escrituras. Porque Jesus foi para a cruz voluntariamente por amor a mim e a você. E é isso que esses homens não conseguiam entender. Nós temos que tirar esse homem de cena. Esse homem atrapalha tudo aquilo que a gente aprendeu. Esse homem atrapalha toda a nossa vida. Nós temos que destruir com ele. Matando ele vai acabar tudo isso aí. Toda essa fé, toda essa força desse povo, todas as pessoas que estão aí atrás dele, buscando por ele, tudo isso vai acabar. Vamos acabar com esse homem, tudo vai acabar, né? Eles não entendiam a natureza do reino de Deus.
O reino de Deus não vai ser vencido por força, por espada, mas pelo poder da palavra de Deus. Se você lê algum livro ou conhece algum livro sobre as cruzadas, né? As cruzadas era a igreja da época, tá? Colocando homens armados à frente para que o evangelho fosse conquistado por força. Por que é uma história tão triste? Porque tantas pessoas morreram, né? Com o intuito de conquistar pessoas para Cristo através da força. É como se você pegasse, até o Clécio estava contando de um cangaceiro que morreu, né? Que foi convertido, né? O pastor pregou para ele ficava vendo e ele tinha sido contratado para matar o pastor, né? Então ele foi no culto e começou a ouvir o pastor e falou: vou matar ele, mas não vou matar hoje não, porque ele está falando tão bonito. O cara fala bonito. E aí ficou lá, ouviu um dia, ouviu de novo, e aí falou assim: não vou matar esse pastor não, acho que vou matar quem mandou matar ele, porque ele é tão bom. E aí ele foi um dia falar com o pastor e falou: pastor, explica mais para mim de Jesus. Ele falou e esse cangaceiro se converteu. E ele falou: pastor, as pessoas pecam tanto, faz tanta coisa, então toda vez que o cara converter, mata de uma vez, aí ele não vai pecar mais. Ele podia ter morrido naquela hora ali também, né? Mas é interessante essa história que o Clécio contou, que às vezes a gente tem essa noção, né? Que a pessoa tem que ser conquistada e a gente tem que agir com força, a nossa força, pela força humana, né? Quando Deus fala com Josué, depois da morte de Moisés, Deus fala: Josué, seja forte e corajoso, para agir conforme a minha palavra. Forte e corajoso para obedecer a minha palavra. O Antigo Testamento tem muitas guerras, muitas situações difíceis de guerra, mas lembre-se, toda vez que o povo agiu por força própria, eles foram derrotados. Toda vez que o povo, em obediência a Deus, ia para a luta, eles eram vitoriosos. A vitória só está na submissão do Senhor. E nós, muitas vezes, a gente pensa que o poder está na nossa força. O reino de Deus, ele tem valores diferentes. E o que Jesus está falando aqui para essas pessoas, cheio de armas, cheio de espada e tudo que for dessa forma, e ele fala para os discípulos, é que o reino de Deus é diferente, os valores são diferentes. Não se conquista da nossa maneira de enxergar o mundo, né? O mundo hoje, ele é feito de poder, né? Nações que têm poder dominam outras nações. Assim é o mundo, assim é o pensamento do mundo. O cristianismo é o contrário disso. É um reino de paz, justiça e amor. E nós temos que entender isso. Romanos fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O poder está no Evangelho, na palavra, de transformação de vidas. Casamentos desfeitos são transformados. Pessoas que são viciadas em drogas são libertas. Pessoas que são oprimidas pelo diabo são libertas. Pessoas que são endemoniadas são libertas. Pessoas que têm a espada como lei e regra são libertas, né? Lá em Lucas capítulo 6, ele fala uma coisa bem interessante. São as bem-aventuranças, mas não de Mateus, mas de Lucas. Fala assim, a partir do versículo 20, Lucas 6, 20. Você veja nesse texto, é o Sermão do Monte, tá? Os valores do reino. Como que é o Filho de Deus, aquele que serve ao Senhor? Ele fala assim: então, olhando ele,
para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Ele está falando aqui que o reino de Deus é totalmente diferente daquilo que a gente imagina, e a gente tem que tirar isso da nossa mente. O reino de Deus é dos pobres. A questão aqui não é pobreza e riqueza material, tá, irmãos? É uma questão de submissão a Deus, aquele que sabe que tudo que tem pertence ao Senhor, aquele que entende o Evangelho. Porque lá nos ai, mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vereis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então, ele está falando que tudo aquilo que o homem e o sistema humano valoriza não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é justiça e paz. E o que ele está falando aqui é totalmente diferente do que esses homens estavam procurando. Por isso que Jesus ele causa tanto impacto na vida de todo mundo, seja onde quer que você vá. O Evangelho ele faz com que as pessoas sejam transformadas e parem de ser cativas. Se você prega o Evangelho a um muçulmano, ele não vai mais querer a vingança em nome de Alá. Ele vai saber que ele tem que amar o judeu e o cristão. Você já pensou essa guerra que está tendo lá em Israel? O Irã agora está atacando Israel. Um daqueles líderes do Hamas lá convertido, ele vai falar: nossa, eu não posso fazer isso. Não é isso que o meu Senhor quer. Muda toda a perspectiva. Toda. Tudo muda por Cristo. Por isso que Jesus fala que às vezes a gente é odiado pela própria família. Porque a pessoa fala: nossa, eu estou com a vida tão tranquila, agora você vem com isso. Contei a história de um homem que ele era bêbado, tinha um bar, vendia bebida, vendia droga no bar e tudo. Um dia ele perdeu a perna. A mãe dele falou assim: filho, você só me dá desgraça, só me causa transtorno e tudo. E ele, depois que perdeu a perna, foi para o hospital, ouviu falar do Senhor e converteu ao Senhor. Aí ele pegou o bar dele, mesmo sem perna e tudo, ele pegou o bar dele, tirou toda essa questão de bebida, toda essa questão de cigarro, tudo, e ele começou a vender água, gás e alguma coisa que pudesse, refrigerante e tudo. E ele começou a pregar o Evangelho para a mãe dele, que ela era muito religiosa, E um dia ela falou para ele assim: filho, eu preferia que você fosse do jeito que você era do que ser agora um crente. Porque agora você me incomoda. Não é assim? Por quê? Porque ele vai falar: mãe, a senhora está errada. Você já imaginou uma mãe que a vida toda quis o bem do filho e tal, sempre foi correta na questão religiosa, e agora vem um filho falar para ela que ela está errada, seguindo aquilo, seguindo aqueles altares, aquelas imagens, tudo que ela tinha. Incomoda. Cristo incomoda, porque ele mexe com quem eu sou, eu tenho que me mudar alguma coisa. Mudar tudo, E a gente vem agora para o erro dos discípulos, versículo 50. Fala assim: então, deixando, todos fugiram. O que acontece com os discípulos? Eu falei para vocês, Eles entendem todas as coisas depois da ressurreição.
Até a ressurreição de Cristo, eles criaram um Messias conforme eles leram a Escritura e falaram, tem que ser assim. Agora é a hora do Messias, quando esses homens vierem aqui para cima dele, né? Quando Jesus falou assim, eu sou, e aqueles homens caíram por terra, o que Pedro imaginou? Agora ele vai mostrar o poder dele. É o meu Messias, o Messias que eu entendo, aquele que derrota todo mundo, aquele que vai conquistar os romanos. Isso estava no coração dos discípulos. Estava no coração desses discípulos. Eu vejo muito nesse ponto aquela parábola, né? Em Mateus 13, que fala assim, está falando dos solos, né? A parábola dos solos, na explicação ele fala assim, mas o que foi semeado em solo rochoso, este é que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Depois ele fala no vídeo 2, o que foi semeado nesse espinho é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra, compreende e se frutifica, produz 100, 60 e 30 por 1. Essa parábola ela é bem interessante, que ela mostra pessoas que às vezes até se alegram, né? A gente sabe que Jesus conhecia os discípulos, que eles seriam do solo que frutificaria, tá? Mas nesse momento, o que acontece? Quando eles veem Jesus ser preso, eles ficam com medo. No 27 de Marcos 14, fala assim, e ele lhes disse, todos vós escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Exatamente isso que acontece. Quando eles veem Jesus ser preso, eles fogem, né? A incredulidade dele, a dúvida que eles tinham com relação a Jesus, foi evidente nesse momento. Tem muitas pessoas dentro da igreja hoje que criam um Deus e um Jesus conforme aquilo que eles acham que é. Às vezes eles vão até Jesus por causa de uma doença e não é curado. Ah, não quero isso para mim. Às vezes vão para Jesus com um problema financeiro, né? E aquilo não é sanado. Não quer. Por isso que é tão fácil a gente encher a igreja prometendo coisas. Vem aqui que você vai ser curado. Às vezes a pessoa curada, nossa, ela fica maravilhada, mas ela ainda não entendeu. E quando vem um revés na situação, e todos nós vamos passar por dificuldades. Então agora eu não quero mais. E deixa, qual que é a pessoa deixa primeiro? A presença de Cristo. Estou falando de igreja, tá, irmão? Você sai da igreja porque Cristo já não está fazendo parte da sua vida. Quando você sai da igreja, Cristo não faz parte mais dos seus planos. Então você sai da igreja. Aí você começa a falar mal do pastor, falar mal dos irmãos, porque está tudo errado. E esses homens, eles ficam aqui decepcionados porque eles esperam um Messias conquistador e eles veem que Jesus vai ser preso. E muito provavelmente morto, e Jesus falar para eles, olha, eu vou ser crucificado, e tudo isso vai acontecer, mas eu ressuscitarei no terceiro dia, destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei, tudo isso mas isso aqui entrava por aqui, saía por aqui, eles não tinham essa noção. E nós temos muitas pessoas que às vezes criam um Jesus, e abraçam só um Jesus que vai dar tudo de bom. Ah, Jesus vai... Aí vem um problema no casamento, vem um problema com o filho, vem um problema assim, fala, não é possível, né? Está seguindo Jesus, está tudo dando errado. Lembra do que eu falei de John Bunyan? Quando ele começa a pregar o evangelho, ele é preso. 12 anos na cadeia, com uma filha cega. E a proposta para ele, volta para sua casa, mas não abre mais a sua boca. O que você faria?
Pensa aí, o que você faria? O que qualquer um de nós faria? Uma mentirinha, eu falo que não vou pregar mais Jesus, depois eu prego. Não. A proposta para ele é negar o Senhor. E aí ele pensa, fala, não. Parar de falar do Senhor, não para. Por quê? Porque o que ele entendeu do Evangelho de Jesus era o que os discípulos vão entender mais para frente. Por isso que tantas pessoas têm tanta coragem com relação à pregação do Evangelho. Nada pode nos intimidar. Nesse momento, a gente está vendo uma dúvida dos discípulos. E para você, o que significa seguir a Jesus? O que poderia fazer com que você desistisse de Jesus na sua caminhada? Tem alguma coisa? Um pregador que eu gosto, que ele fala assim, você imagina assim, logo depois de Lázaro ressuscitar, junto com Marta e com Maria, né? Pegar os 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, que são os amigos de Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro e chegou uma pessoa assim para Lázaro, Lázaro, nega Jesus, senão você vai ser morto. Lázaro foi sepultado e Jesus chamou ele, veio todo enfaixado para fora, né? Sem mau cheiro, já estava um tempo ali, sem mau cheiro, ele vai todo enfaixado, aí Jesus tira a faixa dele, deixa ele livre. Você já imaginou? O que você poderia intimidar Lázaro para que ele negasse a Jesus? Alguma coisa? Tem algo na sua vida que você fala, se me tirasse isso, não, Jesus não dá. Seu filho que você ama tanto, né? Sua filha que você ama tanto, a filhinha do meu coração. Nega Jesus, senão eu vou tirar sua filha. Lembra de Jó? O que foi tirado de Jó? O que ele fala? Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu conheço de fato e de verdade. Tudo que tem nessa vida que nós vivemos é passageiro, irmãos. O eterno é o que tem em Cristo. Só Jesus Cristo nos dá a esperança de vida e vida eterna. Os discípulos ainda não entenderam isso, eles vão entender mais para frente. Porque nós conhecemos tudo, nós estamos aqui com toda a Bíblia junto, tudo na nossa frente. Se nós estivéssemos nesse momento lá, junto, sendo um dos 11, nós ia correr também, nós ia fugir, nós ia ficar com medo. Porque ainda não entendíamos ainda quem é esse verdadeiro Cristo. Quem é o verdadeiro Cristo? O que ele tem prometido para nós? Prosperidade, nunca vai ficar doente. Você já imaginou se nós nunca morrêssemos porque cremos em Jesus nessa vida? Né? Eu estaria com Paulo, Pedro, tudo aqui junto com a gente, né? Não sei se eu estaria velhinho ou conservado, né? Como Deus conservou até a roupa do povo lá no deserto, né? Nem a roupa, nem a sandália desgastou por 40 anos andando no deserto. Deus pode fazer tanta coisa, mas a promessa que Ele tem para nós é lá na frente. E os discípulos, eles entendem isso. Quem é esse, né? Quem é esse Jesus que nós cremos? O que pode me afastar desse Jesus? O que pode fazer com que eu negue esse Jesus? Se há alguma coisa no seu coração para negar Jesus, então você não o conhece. Eu não estou falando que você vai passar por uma situação difícil que você não vai correr e fugir. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Você vai se envergonhar e falar, nossa, eu tenho que voltar. Porque nós fazemos isso. Como discípulos, nós temos medo. Como discípulos, nós temos aflições. Mas Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha o que ele está falando, antes de morrer na cruz, eu venci o mundo. Eu venci, eu não vou vencer, eu venci.
E esse é o Deus Todo-Poderoso que nós cremos. Então, essa prisão tão triste, porque foi uma prisão de um homem justo, de um homem sem crime nenhum, sem pecado nenhum. A gente vai ver no julgamento que eles contratam algumas pessoas para mentir sobre Jesus, para que ele fosse condenado. Contrata as pessoas para mentir sobre ele, no julgamento dele, né? Mas tudo isso é para que se cumpra as Escrituras. É para que as Escrituras sendo se cumprindo, né? Hoje nós podemos falar, olha, eu tenho vida e vida eterna por Cristo Senhor, Jesus nosso Senhor. Ele é a propiciação pelo meu pecado, Ele pagou pelos meus pecados, e hoje eu tenho vida, e tenho certeza que um dia eu vou estar com Ele na glória. Quantas pessoas que têm essa certeza? E algumas coisas que a gente tem que entender como cristãos, tá, irmãos? Primeira coisa, seguir a Cristo pode acarretar para a gente traição e perseguição. Pessoas podem nos trair, pessoas podem nos perseguir, isso pode acontecer. Ninguém que segue a Cristo, lá Paulo fala para Timóteo, todo aquele que vive o Evangelho serão perseguidos. Porque esse mundo caído, esse mundo de pecado, ele é uma afronta contra o Senhor. Né? Seguir a Cristo, segunda coisa, é saber que as Escrituras se cumprirão. Tudo aquilo que está nas Escrituras vão se cumprir. Aquilo que já se cumpriu em Cristo e aquilo que Jesus falou que vai acontecer, vai acontecer. Todas as promessas que Jesus tem para nós vão acontecer. Ah, na minha casa tem muitas moradas, eu vou lhes preparar um lugar, eu enviarei o Espírito Santo está habitando hoje na nossa vida, na vida do cristão, né? Tudo que Jesus prometeu se cumpriu e se cumprirá, tá? Seguir a Cristo é caminhar pela fé. Os discípulos aqui, eles ficaram meio incrédulos, por isso que eles fugiram. Seguir a Cristo é caminhar por fé. O justo viverá pela fé. Essa é a palavra, né, que eu acho que é o centro de Romanos. O justo viverá pela fé. Porque esse texto está em Gálatas, está em Abacuque, tem várias passagens, porque fala que o justo, aquele que foi justificado pelo que Jesus fez na cruz, ele vai viver pela fé. Abraão viveu, né, pela fé na promessa de Cristo. Nós vivemos pela fé na promessa que se cumpriu, né? Então, o nosso caminhar é caminhar por fé. Então, se nós estamos passando por dificuldade, por momentos difíceis, eu creio que Jesus está comigo, amém? Eis que estou convosco todos os dias. Eu creio que Ele está na minha luta, Ele está me ensinando nos momentos difíceis. Né? E para o final, seguir a Cristo gera frutos, e frutos eternos. Quando a gente decide seguir a Cristo, os frutos do solo, né, que produz são eternos. Se você prega o Evangelho para uma pessoa e Deus abre o coração e abre o entendimento, ela crê no Senhor Jesus, aquilo é eterno. Quantas pessoas da nossa família que a gente clama a Deus, Senhor, toca no coração, mas usa a sua vida como um homem de Deus, que Ele usa a sua vida como uma pessoa que crê nele, né? No final aqui, que eu não comentei aqui, sobre o 51 e 52, fala assim, seguia um jovem coberto unicamente com um lençol.
e lançaram o limão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Essa é uma cena engraçada, porque não sei por que Marcos colocou aqui. Muitas pessoas falam, e eu acredito nisso, tá? É como The Chosen, algumas coisas que coloca, pode ter acontecido assim mesmo, né? Aqui, eles falam que é Marcos. Marcos, ele era novinho, ele era primo de Barnabé e tal, e ele foi discípulo depois de Pedro, mas eles falam que Marcos estava ali e colocou essa coisa assim, eu estava presente. Pode ser, tá? Não sei se você vai acreditar nisso, mas é interessante que ele, acho que ele vê aquele movimento de gente, tudo, ele sai, né? Sai da cama, olha para fora e vai, né? Ele seguia a Jesus assim meio de longe. Aí o pessoal fala, o que esse menino está seguindo a gente aqui? Aprendemos Jesus, tudo, vamos pegar ele também. Então ele pega o lençol dele, ele sai correndo lá, ele sai correndo. Uma cena estranha, né? Mas aquele que conhece a Cristo, depois que entende e é que a fé vem, brota no coração, cria em nós uma coragem, por amor a Jesus, por saber que ninguém mais pode se intrometer na minha vida com relação à minha fé. Nada vai fazer com que eu negue essa fé, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. Ele é poderoso, amém? Amém. Então essa luta que nós temos, eu estou tão cansado, nossa, eu vou na igreja, nada muda na minha vida, eu estou cansado, eu não vou mais. Esquece isso. Eu estou tão cansado dessa vida, falou que seguir Jesus era muito melhor, depois que eu seguisse Jesus, nada ia fazer falta, não tem quase nada lá em casa. Tem um pedaço de pão e tal? Tem. Eu sei que você tem. Né? Tem até para você partilhar com alguém que precisa mais que você. Nós temos que olhar para a vida como Jesus tem mostrado para nós. Cheio de gratidão, porque nós somos mais do que vencedores. E a graça dele nos basta. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre saber. A graça nos basta. O que lhe acrescentar, glória a Deus. Estou pedindo a cura para uma mãe minha que está doente, um pai que está doente, ou um filho que está doente, e Deus curou. Glória a Deus, aleluia. Se não curar, glória a Deus, aleluia. Porque Ele é quem Ele diz que é, e eu tenho a certeza que um dia eu vou estar na presença dEle. Amém? Vamos agradecer ao Senhor.